Olá, vamos começar nossa aula hoje de dietas hospitalares, que faz parte do plano de curso de nutrição. Estamos ainda com aulas virtuais. Esperamos logo que a gente consiga retornar para nossas aulas em sala, porque o feedback é imediato, as dúvidas são tiradas no momento, a interação com o aluno é melhor. E eu sempre venho discutindo com os profissionais que assim, não existe fórmula perfeita nesse momento. Então a gente foi pego de supetão por conta dessa pandemia. E nós profissionais aqui estamos tentando fazer da melhor forma possível. Claro que assim, não é 100%, mas eu creio que todo mundo que está aí assistindo essas aulas minhas estão estudando mais, tendo uma oferta de conteúdo de uma forma assim maior por conta de estarem em casa, todo mundo aí de quarentena, e devido também a essa falta de proximidade, a gente acaba tendo que suplementar com um número maior de informações sobre o assunto ministrado. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dietas hospitalares. E eu já venho dizendo para vocês em aulas anteriores o que Hipócrates sempre falou, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então vamos levar isso para a nossa vida e a gente com certeza vai estar se alimentando de uma forma muito melhor. Aqui nós temos o conteúdo da aula. Dietas hospitalares, o que quer dizer isso em dietoterapia? É o tratamento dos indivíduos portadores de determinadas patologias. Aí nós temos hipertensão, diabetes, dislipidemia, entre outras patologias. E aí nós temos que tratar este paciente ou trazer a condição para esse paciente que está no leito hospitalar um conforto, uma melhora através da alimentação adequada, considerando não só a doença, mas também todas as condições que esse indivíduo se encontra. Que é o que? Esse indivíduo tem quantos anos? Esse indivíduo possui dentição completa, ele está podendo mastigar, ele está conseguindo deglutir, ele teve algum trauma no abdômen, por exemplo, que vai ter uma dificuldade maior na digestão. Então, nós temos que analisar o paciente por completo e fazer uma dietoterapia específica para esse paciente. Nós temos algumas finalidades: recuperar e ou manter o estado nutricional, nunca deixar esse paciente se desnutrir dentro da unidade hospitalar. Então nós temos que ou manter o estado dele nutricional ou recuperá-lo. Parte principal do tratamento, por exemplo, de anorexia nervosa, que foi uma aula anterior nossa. Nós podemos conjugar com medicação, então nós temos um paciente que está renal, então nós temos um cálculo específico e a dietoterapia vai entrar conjugada com medicamento aí. Educação nutricional para alta hospitalar, então o paciente que recebeu alta hospitalar, ele deve ter uma conversa sobre uma orientação nutricional para seguir. Um paciente que teve um pico hipertensivo, por exemplo, ele chegou, ficou na unidade hospitalar. Então é necessário ter uma conversa com ele para seguir algumas orientações nutricionais para que não seja a má alimentação dele que vá fazer com que esse pico hipertensivo chegue novamente. Tá bom? Modificações em características, é importantíssimo isso na dieta hospitalar. Nós conseguimos mexer ali com as condições organolépticas da refeição dele, que são características de cor, odor, sabor e textura. Condições físicas. Nós temos também aqui a textura, a consistência, químicas, composição nutricional. Então, que nós falamos de uma dieta equilibrada para um paciente. Então, nós vamos modificá-lo. Nós temos a dieta geral, que é livre para todos, e dentro dessa dieta geral nós vamos modificando. Então nós modificamos o sabor, nós modificamos a consistência. Então essa dieta já passa a ser uma dieta modificada, já é uma dieta específica para este paciente ou para aquele paciente.
E aí nós temos uma estrutura necessária para fazer isso. Temos que ter uma cozinha geral para tanto funcionário quanto para os pacientes. Nós temos que ter uma cozinha dietética, no qual ali a gente temos um trabalho específico com certas características alimentares. É interessante ter um lactário também. É, Existem mães que por N motivos não pode dar esse conforto para o bebê recém-nascido. Então, se você tem um lactário implantado no seu sistema hospitalar, você vai ter um suporte grandíssimo para esse recém-chegado. Cozinha experimental não é tão assim difundida ainda, mas vale a deixa aqui. Por isso que eu retornei aqui um pouquinho. É onde você tem uma liberdade maior para tratar um paciente através da alimentação. Controle higiênico, além de rigoroso, nós temos ainda algumas fiscalizações que devem ser feitas, devem ser recebidas no ambiente hospitalar. E por conta disso, além disso, né, nós temos que sempre estar trabalhando com a melhor higienização possível para o atendimento para um paciente hospitalizado. Por quê? Se você oferece uma alimentação que vem com micro-organismo, então nós não vamos estar atingindo aquele primeiro objetivo, que é manter ou melhorar o paciente. Concordam? E aí nós temos aqui o modo de preparo, valor energético total, nós temos quantidade de energia distribuída, adequação de micronutrientes, que vocês fizeram aquele estudo pra gente, vitaminas e minerais. Nós temos dieta de rotina, alteração na consistência, nós temos pastosa, líquida, semilíquida, alteração na composição, então vai ter hipossódica, hipoglicídica. E aí nós temos aqui alteração na consistência dessa dieta, branda, fibras e tecido conectivos abrandados, então a carne é amassada, nós temos a fibra que é cortada por ação da cocção, do cozimento ou ação mecânica mesmo. Pega aquele martelinho lá e vai na carne, ó, e bate, bate, bate até ela ficar com o tecido dela bem abrandado. Uma dieta de transição, ou seja, você tá numa líquida, para você passar para a consistência normal, você passa por essa consistência branda. Então, ela fica ali no meio termo. A digestão é facilitada, dificuldade mecânica na mastigação ou na deglutição, então o paciente que tem essa dificuldade vai ter uma dieta branda. Exclusão de fritura, alimentos que fornecem resíduos não digeríveis, vegetais crus, condimentos, então é uma dieta que vai vir para o paciente bem tranquilinha para ele fazer uma digestão bem facilitada. Arroz bem cozido, nós temos exemplos aqui, caldo de feijão, legumes cozidos, carne magras, mamão, bananas, frutas em gerais, doces, pastas, compostas, manjar. Gelatina tá aqui, mas eu tenho um pé atrás para gelatina. Sagu também eu tenho um pé atrás. E cremes. Você tem uma cozinha, geralmente muitos hospitais têm. Por isso que eu deixo aqui, porque é usual o hospital ter. Mas eu, como nutricionista, não gosto de fazer uso de gelatinas e sagu. Mas se tem, nós temos que falar que é possível. Pastosa é quando o paciente está em repouso digestivo, sem tempero, sem condimentos fortes. A digestão também é facilitada, problema de mastigação ou deglutição. Cansa menos, ou seja, um paciente que tem insuficiência cardíaca ou respiratória, ele não consegue se alimentar, ter uma demanda extra de energia para estar mastigando o alimento, por exemplo. Então está com a condição bem baixa, a gente vai passar uma dieta pastosa para esse paciente. Gelatina compõe a dieta pastosa. Lembra aí que qual é a minha opinião para a questão da gelatina. E aí nós temos assim muitos profissionais que trabalham com gelatina. E muitos hospitais também que trabalham com essa gelatina.
Nós temos exemplo aqui, ó, arroz pastoso, polenta, legumes sem casca, sem sementes, sem pedaços, bem cozidos, leite derivados, carne moída, um ovinho pochê. O ovinho pochê é cozido na água, frito na água, perdão. Frutas, dieta líquida, preparações líquidas ou que se tornam totalmente líquidas no momento da ingestão. Comprometimento da função digestiva, por exemplo, problemas mecânicos de mastigação ou deglutição. Mínimo de esforço no processo digestivo, aqui é quase zero. Todos os alimentos liquidificados e coados em uma dieta líquida. Atenção devido à limitada variedade. Nós não podemos fazer uma dieta líquida que tem muita variedade. Por quê? Vai bater tudo ali, vai virar um shake, por exemplo. Então, nós temos que ter um cuidado ali. Tem alimentos também que a gente não consegue bater para líquido fazer. Alterações no nutriente, então nós temos aqui hipo e hiper. Então anotem aí no seu caderninho. Tudo que é hiper é muito, é mais. Então nós estamos suplementando. Tudo que é hipo nós estamos diminuindo, estamos colocando a quantidade mínima. Então nós temos uma dieta hipocalórica. Então, um termo usual nós vamos colocar que é baixo hipoproteica. Então nós temos uma dieta que ela é baixa em proteína. Se nós temos uma dieta hipercalórica, então nós temos uma dieta que ela tem muita caloria. Nós temos uma dieta hipossódica, então baixo sódio. Dietas especiais, então nós temos as padronizadas para doenças específicas. Elas podem sofrer alterações na consistência, composição ou em ambas. Dieta pastosa para diabéticos ou diabético com 1.800 calorias. Então nós temos um padrão, podemos dizer assim. Então o nutricionista ele padroniza a dieta e aí dentro dessa padronização ele vai modificando um pouquinho para cada paciente. Lembrando que cada paciente é único. Então nós temos aqui o paciente diabético com úlcera, paciente diabético com obstipação, paciente diabético em hemodiálise, entendeu? Então o paciente é diabético, mas apresenta outras características. Exemplos de cardápio de uma dieta, aqui no caso do sírio-libanês. Técnicas de preparo, nós falamos um pouquinho na aula anterior. O que deve ser requerido, né? Ser utilizado, permitir o aproveitamento quase que total, tornar o alimento mais fácil digestão. O paciente já está hospitalizado, então requer um pouquinho de cuidado. Melhorar a característica sensorial do alimento. Imagina um paciente que ele está acamado, ele já está sofrendo uma condição de saúde, então quer dizer que assim, quando ele vê aquele alimento, ele tem que sentir a vontade de comer. E aí você vai trazer características, cor, arrumação do prato, tentar seduzir ele com essas características aqui para ele aceitar a alimentação. Muitos pacientes, quando estão hospitalizados, não querem comer. Então, é dever da equipe de nutrição trabalhar em cima disso. E trabalhar também em aumentar a absorção dos nutrientes. Aqui nós temos uma tabelinha com substâncias, modificação na cozinha, modo de preparo. Aqui fica só para o entendimento nosso mesmo. E aí, cada um que quiser interagir com essa planilha pode ficar à vontade. Técnicas de preparo. Então nós temos aí uma apresentação mais atraente que eu falei. Olha para você ver a foto aqui. Ó. A pessoa que olha para um prato desse aqui vai se sentir, uma criança, por exemplo, vai se sentir à vontade em querer comer. Nós temos que deixar o paladar agradável também. Muitas vezes, algumas medicações deixam o paciente com um sabor metálico na boca. Então, nós temos que trazer uma técnica de preparo apurada. Não é só fazer por fazer. Então, nós vamos gastar um tempinho ali na cozinha para a gente estar fazendo isso aqui.
Limpar, separar, lavar, descascar, picar, misturar. Isso tudo também foi falado na aula anterior. Subdivisões simples, cortar, picar, moer, triturar, homogeneizar, que é você deixar tudo, vamos colocar assim, quando a gente pega a água e o óleo e a gente mistura ele, deixa uma unidade só, ele está homogeneizado. E aí nós temos aqui outras subdivisões, separar dois líquidos, que é decantar, descansar, separação de um líquido e um sólido, espremer, fazer pegar uma laranja e você espreme, você tira aquele líquido dela. Operação para a união de alimentos, então nós temos que misturar, bater, amassar, sovar, fazer aquele pão. São técnicas. Essas técnicas aqui nós estamos passando a fim mesmo de um conhecimento, mas como a equipe toda fez um trabalho já voltado para esse tema, nós estamos aqui passando de uma forma bem rapidinha, só mesmo para o material ser realmente aplicado em sala de aula, no caso nosso aqui, virtual. Técnicas de calor, conversão, deslocamento de moléculas aquecidas que se tornam menos densas, assim aquece líquidos e gases. Condução de uma molécula para outra em radiação por micro-ondas. Calor úmido, utiliza água. Cocção a vapor, sem pressão, com compressão, perdão. Calor seco, nós temos aí, que não é muito usual em uma unidade hospitalar, que é o calor por gordura, por exemplo, imersão, quando você faz aquele, vamos colocar um pastel. Nós temos o meio direto, por chapa, por exemplo. Chapa pode ser utilizado, infravermelhos e micro-ondas também é utilizado, mas mais para o profissional do que para o paciente. Calor seco, que é o fritar por imersão, dourar, saltear, isso não é tão utilizado. Sem gordura, sem gordura já é mais utilizado um pouquinho. Você vê que a pessoa, os pacientes eles reclamam que a comida é sem sabor, que a comida é tal, não sei o que, porque quando você faz ela específica para cada paciente, para cada condição do paciente, ela tende a ser uma dieta que ela não tem aquela cara que é a sua, por exemplo. E muitas vezes a sua dieta é uma dieta que você aprendeu com sua mãe aprendeu com sua avó, a avó aprendeu com a mãe dela. Então é uma dieta, é uma alimentação que ela é rica em gordura, por exemplo, ou que tem um pesar um pouquinho a mais por sódio, por sal. É uma comida que a gente diz que ela é mais temperada. Nós temos aqui ainda o calor misto, nós temos brasear, refogar, ensopar, o cozimento a vácuo, que não é tão utilizado aqui no nosso meio aqui, mas em grandes hospitais é utilizado. Modificações de processos biológicos, fermentação, como iogurte, massa de pão. E nós temos hospitais que utilizam dessas técnicas. Às vezes o aluno pode estar se perguntando, mas para que eu estou ouvindo isso? Então você pode se formar aqui em poções e ir trabalhar no mundão de Deus aí. E aí quando você se deparar com um hospital desse, você vai ficar assim, vamos dizer, boquiaberto. Eu, como nutricionista, fico boquiaberto quando eu vejo um hospital que tem uma cozinha que promove a fermentação, que faz o seu iogurte natural, que tem o seu pão feito ali. Então, assim, o paciente ele recebe o melhor da nutrição e, consequentemente, ele vai ter uma evolução positiva na questão nutricional. Aqui nós temos as referências. Só para voltar aqui, nós temos aqui as modificações enzimáticas. Então, a gente pode usar para amaciar uma carne, por exemplo, um abacaxi. Então deixa aquele saborzinho. Cheguei a aguar aqui agora. Deixa aquele sabor característico com uma carne amaciada de uma forma que utilizou
um artifício natural. E aqui nós encerramos nossa aula de hoje. Como foi um assunto que eu pedi para fazer um trabalho já, então eu creio que todo mundo agora ficou imerso dentro desse universo aqui de dietas hospitalares. Muito obrigado. Dúvidas, a gente tira lá no nosso grupo do WhatsApp e vamos caminhando.